Vocês pediram e nós trouxemos as simbologias de casais e estações. Eu sou a Isha e eu sou a Hailey, e hoje vamos falar mais sobre as estações de casais. Pra quem não sabe, o ramo da simbologia abrange muitos temas. Não só a cor principal de um personagem, as roupas ou armas são escolhidos através da simbologia para moldar um personagem. Várias outras coisas também são decididas para entregar o melhor da história e nos absorver por completo naquele universo. Algo que sempre é levado em conta se tem um casal no filme é saber em qual das 4 estações do ano esse casal vai se encaixar. Cada estação do ano carrega um significado e personalidade. A partir disso, podemos entender melhor a relação dos personagens e em como eles vão interagir melhor entre si. E não confunda a estação em que o filme se passa com o casal que teremos nele. A simbologia das estações não se relaciona só a casais, pode significar o próprio desenvolvimento do personagem. Por exemplo, em meu malvado favorito, a estação do Gru é de inverno à primavera, mostrando a sua evolução pessoal. Ele por dentro, estava inverno, essas ele coisas. usando cachecol, o raio congelante. Isso, até Aí depois as meninas vêm e desenham as flores na parede, e faz um negócio tipo trazendo a primavera pra ele. Exatamente. Mas o estilo do romance dele com a Lucy é outono e não primavera e inverno. Por isso, não é só porque o filme se passa na praia que vamos ter um romance verão. Ou se passa no Halloween, vamos ter um outono. Se passa lá no Polo Sul, vamos ter um inverno. Não é bem assim que acontece. Como vocês sabem, as 4 estações são inverno, primavera, verão e outono. A estação mais usada para casais é a primavera. Isso porque essa é conhecida como a estação dos apaixonados. Mas por mais que seja a estação mais usada, quase que uns 90% dos casos, acho melhor começarmos explicando sobre a segunda mais usada, o outono. Isso porque essa é a estação mais fácil de se reconhecer em um casal. Esse tipo é muito característico, muito padrão. Casais outonos não são difíceis de se achar nos filmes, mas por sua divergência de personalidades não é um dos estilos mais adorados pelo público. As pessoas gostam sim, ele é um casal que você se apega, mas só que tipo na hora do vamos ver seu casal favorito, raramente vai estar, sempre vai ter um primavera no lugar. Aí é tipo primavera e outono que brigam assim pros negócios, mas o outono sempre tá meio que em segundo. E como primavera abrange muitos casais, certeza que você vai preferir muito mais um casal primavera. Pode parecer sim aqui um casal que você seja o seu casal favorito das animações, mas só que não é às vezes... Não é tanta gente, até o pessoal porque gosta esse tipo mais de de casal primavera. estão começando a vir mais pra Disney e a DreamWorks meio que agora. Né? Porque antigamente era só, tipo, outros estúdios que faziam isso daí, não era muito a Disney que fazia. A Disney era sempre primavera. Não, pra você ter mais noção, a Disney faz muito primavera. Agora os outros, tipo, a DreamWorks, ela já faz verão, já faz outono, já faz as outras estações. Mas a Disney é muito primavera. E agora que a gente vai explodir a sua cabeça. O outono é símbolo de um casal de personalidades opostas, onde um deles vai representar o tronco da árvore, enquanto o outro a folha que cai com o vento. É loucura, mas vocês vão entender. Aquele que representa o tronco é o mais pé no chão, de raízes fundas e que na maioria das vezes é sério e com costumes mais calmos. Ou até meio casca grossa. Ou então às vezes com algum tipo de trauma passado, às vezes da infância. Por isso que é uma árvore, um tronco. Na maioria das vezes é visto pelos outros como sem graça. Aquela pessoa que não sabe se divertir por ser muito séria. Não que eles não saibam se divertir, eles só têm um estilo mais fechado. Já aquele que representa a folha é conhecido como vida louca, que aproveita a vida no último e tem ideias questionáveis e doidas. Por representar a folha que vai com o vento, é aquela pessoa que faz o que dá na telha sem se importar com a opinião das pessoas. Esse casal é bem fácil de identificar por 3 fatores. Primeiro, a divergência de personalidades. Segundo, a aparência física. Praticamente esse é um dos únicos casais que a aparência se destaca, porque é sempre quase a mesma. Não é sempre, mas acontece com frequência. O tronco costuma usar cores mais escuras. Às vezes é o cabelo que é mais escuro, preto, marrom. Às vezes eles estão usando preto, marrom, cinza. Já a folha, 99,99999% das vezes, é um ruivo. Lembrando a cor das folhas nessa estação do ano. Só uma nota, todos os casais outonos têm um ruivo, mas nem todos os ruivos são casais outono. Então não pense que a Fiona, o Nick, a Jess são casais outonos só porque são ruivos, porque não é. E terceiro, pelo menos uma vez no filme, o tronco vai chamar a folha de esquisito ou doido, ou alguma coisa assim, né? Relacionada à loucura. Parafuso meio solto. Até porque a folha deve ser lá do meio louco mesmo. E pra um personagem pé no chão, a loucura deles é demais. Podem conferir. Lucy e Gru, eles têm as personalidades opostas. O Gru é mais fechado, mais sério. A Lucy é doida. Ataca qualquer coisa que ela vê, ri de tudo. Nem pensa 2 vezes a gente tacar um tranquilizante pra Alce. O que eu gosto do casal outono é que ao mesmo tempo que você vê que, nossa, eles são muito diferentes, eles são iguais.
tipo, no fundo, assim, sabe? É. O Gru veste cachecol, mas ela tem, tipo, uma echarpe. É. Aí, ao mesmo tempo que você fala, nossa, eles não estão em sintonia, não tem nada a ver, mas só que quando acontece alguma coisa, eles estão fazendo algumas coisas iguais, eles disfarçando, eles fazendo as coisas, sempre tem alguma coisa igual. Tipo, no fundo tem, sabe? Mas eu acho o bico. O Gru é o tronco, então ele usa roupa preta, tudo fechado, cachecol, cinza, essas coisas assim. Enquanto a Lucy, que é a Folha, ela é ruiva, né? Muita alegria, muita vontade de viver. E o que ele diz quando a encontra na missão? Ok, você esquisita. Confere, confere, confere. Os 3 pilares já foram confirmados, eles são casal outono. O quê? Não. Nada de... Outro exemplo, Mavis e Johnny de Hotel Transilvânia. Aqui já é meio diferenciado, porque na maioria das vezes quem é o tronco é o homem e a mulher a folha. Mas aqui é o contrário. A Mavis é o tronco e fica usando roupa preta, ela é todo estilo meio gótica, enquanto o Johnny é a folha. E ele é o quê? Ruivo. Eles também têm personalidades opostas. E o que a Mavis fala quando vê o Johnny? Quem é esse sem noção? E ela fala isso mais de uma vez. Qual é, pai? Ele é todo esquisito, todo bizarro. É tipo, você é ridículo ou é fofo assim mesmo? Mais o casal outono, o Christopher e a Anna de Frozen. Personalidades opostas, o Christopher usando roupas escuras e a Anna sendo ruiva. E quando são atacados pelos lobos, o que o Christopher diz pra ela? Por que não? Que você é uma desmiolada. Como é que é? Eu acho muito impressionante como esse padrão sempre se repete. Ai, é muito legal ver o casal outono por causa disso daí. Você sempre Não, você reconhece tem noção, ele é muito característico. Casal outono eu acho que foi o primeiro eu acho, pela minha lembrança de agora, talvez quando a gente vai editando o vídeo a gente lembre, mas eu acho que foi um dos primeiros casais outonos que a Disney trouxe. Sempre era primavera mesmo, então... Era. Até porque o próprio Hans com a Anna, se ele não fosse dar uma punhalada na Anna, eles seriam um casal primavera. O quê? Mais um caso, o Manny e a Ellie de A Era do Gelo. O Manny tem o pelo escuro, representando o tronco, e a Ellie tem o pelo ruivo meio loiro, representando a folha. A personalidade deles também é oposta, e é isso que gera as principais brigas do filme. E quando o Manny conhece ela, ele solta a fatídica frase: E eu acho que ela não bate muito bem da cabeça, não. é surpreendente, viu? Eu acho muito legal. Isso daí, de sempre, um achar o outro doido. Eu acho engraçado É que o Manny, ele característico. vive falando que não, tipo, que não quer, mas só que o Cid fica, tá bem, você quer fugir daí, não dá soco a gente. Só que a cara dele, tipo, de jeito nenhum, mas ele olha, tipo, querendo, mas ele não quer, porque Não, vai que encontra. É porque o casal outono, ele é literal. Até o Cid mesmo, ele pega e. O Cid mesmo molda o que é um casal outono. Tipo, ela é super divertida e você é o maior chato. Ela te completa. É isso que é o seu casal outono. Então, você acha que ela serve pra mim? Ah, sim, ela é super divertida e você é o maior chato. Ela te completa. Até no caso da Mora e do Julian é igual, já que ele meio que solta que eles são parecidos com o Manny e ela quando eram mais jovens. Me lembro quando o Manny e eu éramos desse jeito. Então é outro caso de casais iguais, de pais e filhos, assim como em Shrek. Mas no caso, é o Julian que é a folha, mesmo ele não sendo ruivo. Ele que é descrito como doido e bobão. Já a Mora é quem assume o papel mais maduro, principalmente mostrando isso na cena que a Ellie testa ela com os bebês. Que é ela que resolve calar a boca de todo mundo e... Não, eu sou pé no chão. Mas o casal outono e a Ellie e o Carl de Up. Personalidades opostas, isso já é bem evidente no começo, porque ele mal fala, já a Ellie fala demais. A Ellie é ruiva e o Frederiksen usa preto. Ele não chegou a falar bem que ela é louca, até porque ele mal falava, mas pelo olhar já dava pra notar a primeira impressão que ele teve dela. Sem contar que o cabelo arrepiado também tá ali pra mostrar que aos olhos dele, ela era louca. A diferença de personalidades fica muito óbvia aqui por causa da cena do casamento, em que a família de Ellie é muito doida e a do Carl é bem séria. Outro casal outono, Flint e Sam de Tá Chovendo Hambúrguer. Como sempre, temos um ruivo e o outro usando preto, alguma coisa escura. No caso aqui, o cabelo dele que é preto, né? E esse é mais um caso de que o mais doido da dupla não é o ruivo, e sim o outro. E pra balancear isso, o cabelo do Flint é bagunçado, igual o da Ellie. Isso é um fator pra aprimorarem mais a loucura da folha. O Johnny tem cabelo bagunçado, aí ele cai da árvore e fica com o cabelo todo bagunçado. Engraçado que ela, tipo, literalmente tava caindo da árvore, né? Tipo, a folha vai com o vento. A Ippi também tem o cabelo todo bagunçado, né? Mas ela ia uma menina das cavernas. Você me chamou de garota das cavernas. Mas você é uma garota das cavernas. Isso porque o cabelo bagunçado é quase que um sinônimo para loucura nas animações. E isso veio desde de Einstein. Foi meio que Einstein que trouxe esse negócio, né? E como a folha tem personalidade louca, é bem apropriado juntar os dois. Então, enquanto a folha tem um cabelo na maioria das vezes bagunçado, o tronco pode apresentar um cabelo mais arrumadinho e alinhado. Vemos isso bem em contraste com a Sam e o Flynn. Tipo, o cabelo dela é liso, depois ela prende no rabo de cavalo bem preso. A Mavis, que ela tem um cabelo liso, né, bem arrumado pra baixo. A personalidade deles são meio opostas no começo, porque a Sam ficava escondendo quem ela era de verdade. E até mesmo quando ela mostra quem ela é, ainda é mais pé no chão do que o Flint.
E qual é a primeira coisa que ela fala quando conhece o Flint? Minha carreira foi arruinada por um doido varrido que passou voando num foguete. Outra que chamou ele de doido. Tá maluco? Não, é que eu pensei Não. que... Problema não. As folhas são tudo doido. Outros exemplos de casal outono. A Ip e o Guy de Croods, Kovu e Kiara, que apesar de não ser ruiva, ela tem uns olhos meio vermelhos, castanhos avermelhados. Colette e Linguini, Peppa e Félix, Linda e Túlio, Estelar e Robbie, Gisele e Robert, e por aí vai. Como vocês podem ver, nem sempre um ruivo, mas sempre um ruivo. Pois é impressionante. Mas chega de dar exemplos de casais outonos. Os casais outonos são conhecidos por não se darem bem no começo por suas personalidades opostas. Uma das coisas que eu mais gosto desse casal também é, tipo, algumas lapadas, essas coisas. Porque no começo da relação deles, às vezes tem patadas, ou então sempre tem algumas fases engraçadas. É igual, tipo, a Ellie e o Manny. Foi a coisa mais corajosa que eu já vi. Ah, não foi nada, tipo, não, isso não foi um elogio. Tipo, Que eles têm a divergência de visão. pensamento. São, tipo, eles veem o mundo de forma diferente. Então é muito engraçado quando eles começam a entrar em sintonia por causa dessas coisas diferentes. Na maioria dos casos é quando é um romance entre um conservador e um da atualidade. Não, é igual o caso da Mavis e o Johnny, igual que você falou mesmo, um conservador, ela, né, o conde lá, Drácula, essas coisas, era o jeito deles ali, tudo. Ele ficar com raiva porque o Johnny começa a mudar toda a rotina que eles vivem lá. Então, tipo, é muito interessante essas coisas deles aí. Com o tempo, o tronco começa a entender que a folha não é doida, só aproveita a vida de forma descontraída. Isso faz com que eles equilibrem suas personalidades. No final, a folha vai ficar um pouco mais calma e o tronco vai começar a se divertir mais. Nessa fase de aceitação, sempre teremos a folha fazendo uma decisão madura, porque na maioria das vezes o tronco sempre vai cobrar uma atitude mais séria da folha, enquanto o tronco vai chegar a aderir a alguma loucura da folha. Vamos aos exemplos. A Ellie segue a fala de Manny e diz que o certo é ela ficar com sua espécie, já que o Manny fica falando isso pra ela várias vezes durante o filme. E o Manny, no final, ele adere à loucura dela de se pendurar no galho. Foi muito fofo o jeito que ele resolveu de se declarar pra ela. Flint decide se sacrificar para consertar seus erros e no final Sam adere um modo estranho de beijar de Flynn. E por aí vai, ele sempre adere uma loucura e o outro tipo uma coisa meio... uma decisão mais séria. Que foi o que ele fez aí, tipo de... É uma simbologia do outro lá. Eu conserto e que a maioria das vezes eu conserto um erro que eu, Folha, fiz, ou de uma forma mais séria, e você vai fazer alguma loucura. Pois é. É o caso dele lá, porque no começo, quando ele vai dar o beijo lá, ela estranha de primeira, depois ela não consegue achar uma sintonia, no final eles equilibram. Pois é. O Christopher, que sempre chama a Ana de impulsiva, e no final ficou impulsivo. Fazendo um monte de coisa pra voltar lá, e ainda ele... meio que fala sem pensar que queria beijar ela. Você é impossível, mas eu tô sendo um agora. Gru usando o batom de choque que a Lucy usou no começo do filme. Tipo, a lembrancinha também foi muito fofa. Uma lembrancinha da primeira vez que a gente se viu. Foi muito fofo. E a Lucy admitindo, tipo, mostrando lá, tipo, que tava do lado dele. Não, você tava certo desde o começo, que era o Harry Mágico. Que ele ficou o filme todo falando isso. Ninguém acreditava. Esse é com certeza o romance mais padrão. Todos os casais outonos seguem esse padrão e também é um dos mais legais de ver. Exatamente por causa desse padrão. Exatamente. Não que seja um clichê. Se bem que é um clichê, mas é um clichê legal. Porque depois que você descobre que é um padrão, você começa a achar legal. E é divertido ver, meu. Quem gosta de casal outono? Sempre tem um casal outono que você vai gostar. Tipo, aquele casal, tipo, legal, mas, tipo, na hora do suspiro, você suspira mais pelo casal primavera. Triste. Nesse casal, o que mais necessita do outro é o tronco. O que não deveria, né? Porque, tipo, se é a folha que tá na árvore, a folha que deveria ter. Porque a folha soltar morre, né? O tronco, tipo, na primavera, essas coisas, vai vir folhas novas. Mas não, é o contrário. Quem necessita é o tronco. Porque é como se a folha o mostrasse a felicidade do mundo. Por isso que eu acho que isso é interessante, porque olha só, vamos dar um exemplo ali, de uma árvore, aí toda primavera essas coisas vai vir em folhas novas, só que todas elas, tipo assim, só que sempre vem a última folha, sabe? E é a última folha ali que mostrou pra ele como era o mundo, não é a cor verde ali das outras flores ou folhas brilhantes que eu quero, é o seu tom, tipo, porque o seu tom é diferente, é colorido, assim, tipo, então esse negócio ele de sempre vai lembrar da última folha. Por isso que quando eles se separam ou brigam, é o tronco quem fica mais depressivo. Assim como o Christopher fala, eles se sentem perdidos. Isso porque nesse romance é como se o outro fosse tudo pra ele. Salva a ilha! Mas vocês são minha ilha. Quando se separam, eles ficam perdidos, depressivos, mal têm reação e isso pode afetar eles por muito tempo. Vemos isso claramente em Up. E como o tronco é sempre que leva as coisas mais a sério, é sempre ele a sofrer mais. Às vezes é a folha? Mas a maioria é o tronco que fica escutando música de sofrência na cama. Você jogou fora o amor que eu te dei. O
outono é um casal que amadurece junto, e depois de encontrar o equilíbrio entre si, compartilham da mesma loucura juntos. Então, se você é um tronco, procure a sua folha. Ou se você é uma folha, procure o seu tronco. Não, uma coisa que eu acho interessante é porque aqui a gente tá falando das estações em casais românticos. Mas também tem casos de estações que... Gente, tá vocês notam? Por isso que às vezes demoram tantos anos pra fazer, às vezes, um filme. Que às vezes você acha que é só na parte de produção, mas o roteiro, essas coisas demoram, principalmente por causa disso. Se você quer fazer bem feito, você precisa desses detalhes. Aí, tipo, igual, vamos dar o exemplo lá do Gru e da Lucy. Eles são um casal outono, mas a Lucy, a personalidade dela é primavera, a personalidade do Gru é inverno, e a relação que ele tem com as filhas dele é primavera. Então são vários tipos de estações lá acontecendo, mas só que a gente tá falando do casal. Quando é uma pessoa primavera, sabe? Estilo primavera, ele sempre às vezes acaba virando casal outono, sabe? Porque é divergências de elementos, assim, sabe? Divergências de personalidades. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E comentem aqui se vocês querem a continuação das séries Casais de Estações. Pois é, Ainda faltam 3 simbologia. estações. Um beijocão pra vocês e até a próxima.